Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Season 4. E Dragon Ball, galera, não só tem lutas marcantes, mas também reencontros surpreendentes que ninguém esperava. Sabe aquele personagem que tinha sumido e volta do nada? Ou rivais se encarando depois de anos? E até mesmo inimigos retornando quando tudo parecia acabado? Pois bem, hoje vamos relembrar os reencontros, galera, mais inesperados de Dragon Ball. E alguns mudaram completamente o rumo da história. Portanto, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. Eu vou começar falando sobre um dos reencontros mais divertidos do clássico, o do Goku com a Tite. Tu deve muito bem lembrar da primeira vez que eles se encontraram. O Rei Cutelo, galera, estava com seu castelo pegando fogo e pede a ajuda do Goku para ir buscar o Mestre Kami. E de quebra, se ele encontrasse a sua filha, que também tinha ido atrás do velho, era para o Goku trazê-la de volta. Nessa época, o Saiyajin não entendia nada sobre relacionamento. Na verdade, até hoje ele não entende. Mas logo que a Tite vê o Goku, ela fica interessada. O Saiyajin, bobo nem nada, já checa pra ver se não era uma Ladyboy. Pois é, meus amigos. Acho que foi depois disso que a Tite o fez prometê-la em casamento. Porque ela deve ter pensado, o homem é bruto, meteu logo foi o pé. Quando você crescer mais um pouco, você volta pra pedir a minha mão? E o que vão me dar? Ah, vai, Goku, você sabe! Galera, isso aconteceu no episódio 7 do anime. Depois eles se separam e voltam a se ver só no episódio 134, muitos anos depois. E é natural que o Goku não se lembrasse dela, na verdade. Afinal, os dois eram crianças quando se viram pela primeira vez. Mas esse reencontro é importante porque ali, galera, no torneio, eles literalmente ficaram noivos depois da Tite revelar a sua identidade para o Goku e cobrar a promessa que o Saiyajin tinha feito a ela. Você é a Tite? A Tite que eu conheço? É verdade, eu prometi tomar você como esposa, não é mesmo? Tudo bem que ele achou que casamento era algum tipo de comida. Ele só esqueceu que depois que casa, a comida fica em falta, se é que você me entende. Eu pensava que tomar como esposa tinha a ver com comida. Então era uma promessa falsa. Mas agora não importa, pois pra mim promessa é promessa. Você quer casar comigo? Sim. Agora, esse outro reencontro aqui, galera, é uma das melhores coisas que o clássico já fez, o do Goku com seu avô. Cara, esse momento é maravilhoso por dois motivos. Primeiro porque, até aquele ponto da história, sempre que o Goku falava de seu avô, víamos que ele sentia muita sua falta. Inclusive, guardava a esfera de 4 estrelas com muito carinho, pois era o único presente do seu avô. E o segundo motivo, galera, é a razão pela qual o velho morreu. Aqui todo mundo já sabia, inclusive os amigos do Goku, que tinha sido ele, na forma de Ozaru, quem matou seu avô. Mas esse era um segredo que todos guardavam, para talvez evitar traumatizar o garoto. Mas ver o Goku correndo para abraçar o seu avô é uma das cenas mais emocionantes do clássico, ainda mais quando o Goku diz: "Como eu queria te ver." Vovôzinho! Vovôzinho! Como eu queria ver você! Tenha calma, não chore. Isso é pesado, galera, porque pro Goku, seu avô morreu enquanto ele dormia. Mal sabia ele o que de fato aconteceu, na verdade. Algo que ele descobre bem mais tarde na luta com o Vegeta. Não posso acreditar. Um monstro que esmagou meu avô. E também o que apareceu do nada e destruiu toda a sede do torneio de artes marciais. Então, esse monstro era eu? Perdão, avôzinho. Nos episódios finais do clássico, eles também voltam a se ver, agora com Goku já adulto, mas nada tão emocionante quanto o primeiro reencontro, não é verdade? Ainda no clássico, no episódio 57, Goku começa a perseguir, galera, o General Blue e acaba caindo na Vila Pinguim, local onde vive Arale e sua turma. Simplesmente a robozinha do segundo trabalho mais popular do Akira Toriyama. Os episódios onde ela aparece são bem legais, porque conseguimos ver o quão forte e rápida ela é. Inclusive, derrota o General Blue com extrema facilidade. Depois disso, a personagem desaparece de Dragon Ball, mas continua vivendo no mesmo universo da série, até que finalmente, depois de anos, volta a aparecer no Super, naquele episódio filler, que é puro fanservice, você lembra? Pois bem,
Aqui, Arale reencontra o Goku, que a reconhece na hora. Oi, oi. Hã? Vai, me fala, você é a Arale, não é mesmo? Olha, eu sou um Goku. Os dois começam, galera, uma batalha caótica e divertida, ao ponto do Saiyajin usar sua forma Blue e ainda não vencer. Pois bem, Vegeta, coitado, foi o primeiro a ser jogado pra longe. Por sorte, ela não lança, galera, o seu canhão de poder aumentado 100 vezes. E por mais que ela seja uma personagem de comédia e tenha o poder do roteiro na sua mão, o Akira já declarou que a Arale, galera, é a personagem mais forte de Dragon Ball. Nesse episódio, inclusive, a Bulma chama o Bills e o Whis para tentar pará-la de tão absurda que ela é. Continuando, o episódio 32 de Dragon Ball GT é marcado pela chegada do Ubi, no exato momento em que a Pan estava prestes a ser eliminada. Após descobrir que o Goku tinha morrido, era o que eles achavam na verdade, Ubi fica extremamente furioso e começa sua luta com Baby. Como discípulo do Goku, ele era extremamente poderoso. Porém, galera, em uma disputa de poder com o vilão, ele fica gravemente ferido. O Fat Buu, que estava ali presente, sente que precisava ajudar. E assim, o Ubi e o Buu voltam a ser um só. Lembrando, galera, que o Ubi é a reencarnação do Kid Buu, a parte maligna que renasceu de novo. Ambos se unem, galera, em uma fusão nesse reencontro totalmente inesperado. O poder de Ubu e o poder de Buu vão se unir. Ubu e Buu formaram um único ser. Na saga dos androides, um personagem que teve um baita e merecido destaque foi o Piccolo. Não só quando luta com o Cell, mas principalmente com o Android 17. Pena que essa luta, galera, não teve um final, mas que o Piccolo se saiu muito bem, isso sem dúvidas. O mais legal desse momento é quando os androides chegam na casa do Mestre Kami e o Piccolo já começa farmando aura quando chama o androide pro fight numa ilha próxima. Essa luta, galera, é extremamente importante porque mostra o auge do Piccolo lá no Z. Teve também uma ótima animação, foi equilibrada e deu um baita destaque ao 17, que até aquele ponto não tinha mostrado seus verdadeiros poderes. E claro que nasce aqui uma rivalidade entre os dois. Acabou que o 17 foi absorvido pelo Cell, depois volta à vida graças às esferas do dragão, desaparece da série até a saga Majin Buu, onde ele empresta sua energia para o Goku formar a Genkidama e só volta no Super para o Torneio do Poder. E aqui vemos um dos reencontros mais inesperados da série. Piccolo e o 17 apertando as mãos e se unindo para um bem comum. Sem ressentimento, sem rivalidade, foi bem legal de se ver. Mas essa encarada aqui dos dois no começo deixou todo mundo aflito e nos deu uma baita nostalgia do Z. Conta aí! Você está muito mais forte do que antes. E você, Piccolo, também está? Saiba que a sua presença vai nos ajudar muito. Imagina, é um prazer. Bom, todo mundo sabe como foi o trágico futuro do Trunks. Ele volta para avisar sobre os androides e consegue salvar, galera, uma realidade onde o Goku e seus amigos não morreram. Apesar de não ser o seu próprio futuro, aqui ele já estava muito feliz. Sem contar que, após ter treinado na Sala do Tempo, Trunks finalmente consegue derrotar os androides, incluindo o próprio Cell. Depois disso, ele começa a reconstruir a sua realidade e parecia que as coisas iriam mudar. Até que o Black apareceu, galera, e o caos volta a reinar, fazendo com que o Saiyajin precisasse voltar novamente para pedir ajuda. E nessa volta, temos alguns reencontros. Primeiro, com o Goku, onde ele ataca o Saiyajin achando que fosse o Black. Depois com a Mai, que nessa época era uma criança, só que não, já que ela só tinha reduzido de tamanho. E o reencontro mais emocionante, galera, foi com o Gohan. Principalmente porque agora ele estava adulto e parecia muito mais com sua versão do futuro que tinha morrido. O interessante aqui é que o Trunks tem a mesma reação que nós fãs quando olhamos para esse Gohan e pensamos, mas esse não é o mesmo Gohan que derrotou o Cell. Ele fica incrédulo, e não era para menos. Ali ele percebe que esse Gohan não era o mesmo casca-grossa do futuro, mas ainda assim o respeita pelo o que ele foi, e também por ter mostrado uma realidade na qual o Trunks precisava lutar. Hã? O quê? Você é o Sr. Gohan? Sim, sou eu, o Gohan. Esse é o Sr. Gohan?
Não consigo sentir nada daquele poder enorme que ele tinha. Mano, agora, esse reencontro aqui é um dos mais divertidos porque o que saiu de fanfic não é brincadeira. Trunks, quando está conversando com Kuririn e descobre que ele era casado, logo acredita que conhecia a sua esposa. E de fato, ele conhecia, e muito bem. Quando, de repente, galera, na sua frente aparece a Android 18, personagem que ele não via desde a última vez que a matou na saga Cell. Nesse momento, ele entra em choque ao vê-la e puxa sua espada, afinal, ele ainda carregava o trauma dos androides do futuro. Kuririn logo se desespera e explica que, na verdade, a 18 era sua esposa. E para deixar a situação ainda mais constrangedora, a 18 se aproxima do Trunks e diz saber que ele tinha matado a sua versão do futuro. Ele tenta desconversar dizendo que não foi bem assim, mas a 18 brinca falando que vai precisar de uma compensação por isso, olha só. Agora, sobre o que ela está falando, sei não, hein, Kuririn? Fica de olho, porque isso aqui ficou bem suspeito. Há quanto tempo? Não é mesmo, Trunks? Eu fiquei sabendo que você me matou lá no seu mundo. Isso é verdade? Vou precisar de uma compensação por isso. Galera, na saga do Super Android 17, tu deve lembrar que vários vilões fugiram do inferno e foram parar na Terra. E um desses caras era o Nappa. E ele já aparece destruindo uma cidade inteira, como fez da primeira vez que chegou na Terra lá na saga Saiyajins. E aí você pensa, bom, finalmente iremos ver um reencontro épico dele e do Vegeta, afinal, o príncipe foi um dos maiores traíras lá na saga Saiyajins, na verdade. Aqui era pra ser um momento dramático, cheio de questionamentos do Nappa em relação ao que o Vegeta fez. Que nada, galera, o príncipe nem dá tempo pro Nappa reagir ou falar e mata ele pela segunda vez. Tudo bem que ele já estava morto, mas é broxante morrer duas vezes pela mesma pessoa, na verdade. Mas que foi inesperado ver os dois se reencontrando aqui, isso foi. Suma daqui, se não quiser que eu te mate de novo. Será que você me entendeu, Nappa? Está totalmente louco. Ainda nesse mesmo episódio, galera, tivemos mais dois reencontros que parecia ser uma das coisas mais legais dessa saga. Estou falando dos dois maiores vilões da série, Frieza e Cell. Não sabe como estou ansioso para ver essas suas habilidades. Acho bom você não pensar que foi o único que aumentou seus poderes. Confesso que nesse momento eu pensei, agora sim, vamos ver um combate de respeito, só que não. Frieza e Cell literalmente foram transformados em dois personagens de comédia. Travaram uma luta com Goku que pareciam, galera, dois figurantes. Tudo bem que o Saiyajin nesse ponto da história estava mais forte, mas esse reencontro poderia ser um pouco mais sério e respeitoso para dois dos melhores vilões da série, não é verdade? Mas pelo menos valeu a pena a nostalgia, apesar de broxante. No Super, apesar das críticas de trazer um vilão antigo de volta à vida, aqui eles souberam fazer um reencontro de respeito. Tu sabe que o Universo 7 estava em risco de ser desclassificado caso não formassem, galera, os 10 integrantes para o seu time. E nos 45 do segundo tempo, Goku tem a ideia maluca, que depois se tornou genial, de recrutar nada mais nada menos que o Frieza. E para isso, ele vai até o outro mundo pedir a autorização para que o vilão pudesse lutar. O reencontro é marcado por provocações dos dois lados. Frieza relembra a sua vingança contra o Saiyajin, ironiza o Goku o tempo inteiro e demonstra um enorme prazer em vê-lo precisar de ajuda. Já o Goku age de forma mais tranquila, como se estivesse conversando com um velho rival que conhece perfeitamente, na verdade. Mas o momento que realmente marcou esse reencontro foi quando o Frieza é trazido pela velha vovó Uranai e vemos essa brincadeira de mão escorregando aqui, mão escorregando ali, que deixou esse momento ainda mais especial. Tá, muito obrigado. Opa, mil perdões. Parece que a minha mão escorregou. Fazer o quê, não é? Foi mal aí. Parece que a minha mão deu uma escorregada. Mas me conta aí, qual foi o melhor reencontro de todos esses que citei na sua opinião? E qual outro entraria nessa lista? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!